Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Espírita Espiritualizando. Hoje estamos de volta com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte de resumo do capítulo onde falamos sobre o Sócrates, sobre a doutrina de Sócrates e Platão, que foram pioneiros aí no cristianismo e no espiritismo. Pouca gente sabe, mas o pensamento de Sócrates tinha muita conotação espiritual, sendo aí um dos pioneiros nessa questão sobre vida após a morte, reencarnação. E isso tudo está na introdução do Evangelho, e que poucas pessoas acabam lendo. E nós sempre alertamos que na introdução desses livros do Kardec tem muita explicação sobre a chegada, a, o desenvolvimento do trabalho do próprio Allan Kardec, o desenvolvimento do trabalho junto com os espíritos e até mesmo aí é, essa aplicação científica que ele fez aos fenômenos espirituais, o que deu credibilidade aos livros que ele ajudou a publicar. Né? Ele codificou, ou seja, ele compilou todas as informações da época que ele recebeu por meio dos médiuns e dos espíritos e fez aí o Pentateuco mais as revistas espíritas, começando pela de 1858, que inclusive nós falamos, temos aí uma playlist, né? E toda semana estamos subindo um vídeo sobre a revista espírita de 1858. Também o Livro dos Espíritos, que chega ao ar aí para vocês todo começo de semana, dia de terça-feira, né? E aqui quarta-feira com o Evangelho segundo o Espiritismo. Beleza, pessoal? Vamos dar continuidade aqui então ao trabalho, agradecendo a todos vocês e já falando para vocês não esquecerem de dar esse like maneiro aí pra gente no nosso vídeo. E também compartilhe, se inscreva no nosso canal, que é muito importante. Não esqueça de acionar o sininho para receber aí os nossos vídeos em primeira mão no seu smartphone, no seu computador, no seu tablet, né, no seu notebook e por aí vai, pessoal. E também, pessoal, não esqueçam aí, então, de comentar. Principalmente, essa questão dos comentários ajuda muito o canal a ganhar aí o engajamento necessário para que a gente fique com uma boa visibilidade, né, para o público que procura aí as coisas sobre o espiritismo. E nós aqui, você que está chegando agora, fazemos a leitura, fazemos o comentário e eu aguardo o comentário de vocês. Eu aguardo o comentário de vocês para a gente interagir sobre o espiritismo, porque eu gosto mesmo de uma boa resenha espírita, pessoal. Então, eu aguardo vocês para que a gente faça essa resenha juntos. Beleza? Vamos para cima então. Hoje eu tô com um teste de áudio novo, espero que vocês gostem desse novo áudio. Eu espero gostar. Vamos ver se vai ficar jóia aí para nós. Beleza? Vamos lá para cima então, pessoal. Na última oportunidade nós estávamos falando sobre a origem da palavra demônio. Oh, tá até medo, né? Não, mas não precisa ter medo, pessoal. A palavra demon, né, que como foi explicado aqui, antes mesmo de dar a continuidade nas explicações, né, nos textos filosóficos de Sócrates, a palavra daemon ela tinha como conotação tanto o espírito bom como o espírito ruim, né? E como vocês podem ver nesse trecho, que eu sugiro que vocês voltem no vídeo anterior e leiam esse trecho aqui do Evangelho, vocês vão ver que o demônio, né, que era na verdade apenas os espíritos, que não tinha a conotação de ser mal ou bom, é, ele tinha a função de levar, né, o espírito tinha a função de levar, vamos dizer assim, acompanhar espíritos até o Hades, né? Então, o Hades, que seria aí o inferno para os gregos, né? Ou até mesmo o limbo, né? A, o purgatório, né?
tinha aí alguns, né, para eles, né, os espíritos bons e os ruins. Os bons acompanhavam, os ruins levavam a força, né, e ficava ali esses espíritos nessa função e acabava tendo por nome Daemon. E acabou com o tempo virando o demônio, né, o servo do diabo, do Satanás, e que na verdade é só aí para nós, né, espíritas, apenas uma figura de linguagem para os espíritos ruins, atrasados, que para nós são apenas irmãos infelizes e não o demônio, o anjo caído, né, como eles costumam falar, né, em outras religiões, o que não tira também aí uma parte dessas verdades, né? Afinal, todos nós um dia seremos anjos. E aquele que se encontra ainda atrasado poderia ser um anjo atrasado, né? Um anjo caído ainda, né? Vamos dizer assim, em fase vamos dizer, como a gente pode falar, atrasada ou parada no tempo na evolução para chegar a ser anjo. Então, assim, a gente pode entender dessa maneira. Porém, a gente tem que dar aqui a conotação do que realmente acontecia na época da Grécia Antiga. E vamos continuar com o item 7 aqui das palavras de Sócrates, né, e de Platão sobre as questões espirituais, né, e sua filosofia da alma imortal. Então ele começa assim, ó. A preocupação constante do filósofo, tal como o compreendiam Sócrates e Platão, é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? Então, pessoal, olha só que interessante. Aqui a gente tem que sempre lembrar que a questão da alma imortal pode trazer pra gente uma ideia de inconsequência. Então, eu vou fazer o que eu quero porque eu vou morrer e vou ser imortal. Então, para mim não tem problema, né? Não vou ter até aqui um ponto final, não tenho nem que responder sobre os meus atos aqui na Terra. Esse é a ideia até aqui, tá? É até aqui ele dando o exemplo. Vamos continuar aqui para mostrar onde entra o Espiritismo e o Cristianismo nos ensinamentos de Sócrates e Platão. O Cristianismo e o Espiritismo ensinam a mesma coisa com relação à alma eterna, tá? Com relação à alma imortal, visando a eternidade. Mas a diferença está que naquela época, não o Sócrates não ensinava isso, estou dando um exemplo. Naquela época, quem entendia como alma imortal tinha a ideia de inconsequência. Vou fazer o que eu quero porque você eternamente aí vivo, né? Mas existem as consequências e Sócrates passa a explicar também sobre isso, vamos dizer assim, entrar naquela resenha filosófica, né, sobre isso, e o Espiritismo acompanhou, né, essas ideias. Desculpa, pessoal, tomar um cafezinho, né, não é água, é café, para quem tem curiosidade. E ó, cafezinho com canequinha do amor. Item 8, né, então ele fala assim, ó. Se a alma é imaterial, tem de passar após essa vida a um mundo igualmente invisível e imaterial. Então, deixando a carne, vai passar pelo mundo dos espíritos. Do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Então, aqui ele fala que o corpo morre e decompõe, voltando à matéria, ok? Então ele continua. Muito importa, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente como Deus da ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares da sua estada na terra. Então o que quer dizer aqui? Que enquanto a gente não se eleva, a gente continua
preso à matéria, mesmo deixando o corpo, né? A matéria, ela volta, né, para a sua decomposição e volta para o universo, né? Então, tudo aqui vai se modificando, vai se transformando. E essa energia que fica da decomposição vai ser usada novamente para novos corpos, com certeza. Né? Nada se perde nesse universo, tá? Tudo vai se transformando, volta para a sua base, para o seu início, e dali começa de novo, né? Desde os seus princípios. E aí ele fala assim: a alma pura é a verdadeiramente imaterial, porque ela deixa de se prender à matéria. Então, as impurezas materiais que nos pertencem ainda, a alma pura já não pertence mais. Então, o que nos retém aqui na Terra é justamente o nosso apego à matéria. Quando a gente desapegar as coisas materiais, que não é só desapegar a necessidade de uso das coisas materiais, mas principalmente dos sentimentos ruins que nos prendem à Terra, que é o que nos torna ainda muito mais materiais, que são sentimentos como luxúria, né? Porque não passa de um sentimento, né? A luxúria, a inveja, né? Que mais? Tantos outros, né? Que a gente tem a avareza, né? A gula, tudo isso são sentimentos, são pecados, são atos, porque todo ato parte de um pensamento ou de um sentimento. Então você começa a sentir, você pensa, você age. Então isso daí nos faz com que fiquemos presos às coisas da terra. Aos poucos a gente vai devastando isso, a gente vai de alguma forma nos limpando. E para que isso aconteça, nós precisamos encarnar e reencarnar, encarnar e reencarnar, e assim por diante. Então encarna, desencarna, reencarna e assim por diante. Sem a reencarnação, a gente não consegue depurar. Quando nós estamos no mundo material, nós estamos como que eu posso dizer uma palavra interessante, motivados, né? Estamos com o nosso espírito motivado a melhorar nessa encarnação, na próxima encarnação. Então lá do outro lado nós estamos esperançosos, recebendo toda a energia e todo o amor dos irmãos e do nosso Pai Celestial. Então a gente fica motivado, fica eufórico, né? Às vezes com um pouquinho de medo de errar, de ter que fazer de novo, porque fica tanto tempo às vezes aprendendo ou sofrendo na erraticidade para depois voltar para não errar de novo. Então fica toda aquela ansiedade lá no mundo espiritual para voltar aqui e tentar acertar. E aí, o que acontece? Às vezes acontece de não acertar. E então, a gente tem aí que fazer esse retorno para acertar essas impurezas, limpar tudo isso que nos prende aqui. E só vai acontecer mesmo, né, quando a gente da mesma forma que a gente anseia lá do outro lado, a gente conseguir conquistar aqui. Do lado do outro lado, como eu disse, é fácil, né? A gente sentir tudo isso porque a energia é nobre. Mas a partir do momento que a gente mergulha nessa energia baixa, densa, pesada, passamos a errar mais, mas é tudo uma escolha nossa. Falta de concentração, falta de orar, falta de vigiar, né? E aí, se a gente ora e vigia, a gente tem Deus do lado, mesmo mergulhados, mesmo imersos nessa energia pesada que nós estamos experimentando, que é para o nosso adiantamento. Não vamos conseguir melhorar o nosso espírito sem nenhuma prova, sem nenhuma energia pesada para nos tentar. Porque se a gente não tem a tentação, então a gente não tem a vitória. Porque se a gente tem a tentação e a gente consegue superar, a gente tem a vitória. Sem tentação, a gente está inerte. E inerte a gente não conquista, inerte a gente não cresce, né?
Vamos continuar aqui então, pessoal. Deixar o devaneio por enquanto. Depois a gente volta para filosofar mais, assim como Sócrates e Platão. Então vamos lá. Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Prestem atenção na palavra desmaterialização. Não vamos dizer assim, a alma não vai ser desfeita, né? Não vai, a gente fala em materializar, desmaterializar, pulverizar, desfigurar. Não tem nada disso. Desmaterialização da alma é o desprendimento dela das coisas do mundo terreno, né? A alma já não quer mais ter o mundo terreno. A alma não precisa mais do mundo terreno. É quando você desencarna e você não necessita mais comer, você não necessita mais ir no banheiro, você não necessita mais as coisas que você tinha aqui, né, como bens materiais. Você não necessita mais voltar para corrigir problemas, para se acertar com outras pessoas. Isso é desmaterializar a alma, né? Então, enquanto a gente está aqui, a gente está, infelizmente, com a nossa alma materializada. E isso daí é o que nos prende, então. E ele continua: insistem na diversidade de situação que resulta para elas da sua maior ou menor pureza. O que eles diziam por intuição, o Espiritismo o prova com os inúmeros exemplos que nos põe sob vista. Então, essa ideia, né, de pureza da alma, vamos dizer assim, de debastar tudo isso, né, de sofrer, curtir, né, aquela palavra antiga, né, que a curtição que vinha da palavra, na etimologia da palavra de sofrimento. Então, é como se fosse curtir um couro, deixar o couro curtindo, ou seja, sofrendo para que melhore, para que fique mais duro, para que fique mais resistente. É o curtir, né, o couro, é a mesma coisa. Né? Então, assim, eles já tinham essa ideia por intuição. O Espiritismo, depois de mais de 2000 anos, se eu não me engano, Sócrates veio pelo menos, eu acho que 2 ou 3 mil anos antes de Jesus, eu não lembro. Aqui, agora a gente pode depois dar uma olhada. Eu vou colocar aqui no... Opa, pra cá. Isso. Bem aqui, tá? Joia. Aqui vai aparecer qual a idade, né? Qual ano que eles vieram a encarnar, tá bom? Para ficar mais fácil, na edição fica mais jóia, né, pessoal? A edição é tudo. Beleza? Então, vamos continuar aqui no item 9. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que guarnecer a alma não de ornatos estranhos, mas com os que lhe são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Olha que interessante esse trecho, pessoal. Ornatos poderia ser aqui adornos, tá, pessoal? Enfeites estranhos, alguma coisa assim. Aqui me vem à memória, né? Ou vem aqui, não tem como não deixar de pensar nisso, no suicídio, né, pessoal? Então, aqui, as pessoas que acham que não vai ter nada do outro lado, que vai se livrar dos problemas, vai se livrar, né, daquele peso que carrega. E aí, esses se veriam livres, né, se tivessem certos. Mas não estão, né? Aqueles que ceifam a vida acabam sofrendo aí muita coisa. E para nós que temos conhecimentos no espiritismo, do que acontece com a alma do suicida, a gente alerta aí para que não seja feito isso, né? Porque o suicida sofre muito, muito. Mas bota muito aí, pessoal. Bota muito. Sugestão de leitura, Memórias de um Suicida. Vocês vão ter uma breve ideia do que enfrentar o sofrimento da alma depois de se suicidar. Então, além de sofrer na erraticidade, vai sofrer por
talvez muitas encarnações dependendo da forma que se matou, né? Da forma que o indivíduo se matou. E aí, na erraticidade, vai ter que ficar longe dos parentes, não vai ter aqueles que estão com uma energia, né, diferente, mais apurada, mais branda, vai ficar muito longe dessas pessoas, porque a energia do suicida ela é tóxica para as pessoas que não estão preparadas. Então você que está enfrentando um problema, saiba que se você se matar, você vai ficar aí por muito tempo sem ver seus filhos, sem ver sua mãe, seu pai, né? Até mesmo outros suicidas, né? Até mesmo outros. Então, se você se suicidar porque a outra pessoa se suicidou, os dois vão ficar separados. Não vão sofrer muito, mas não vão ficar no mesmo ambiente, porque um contamina o outro, né? Pode ser que sofram juntos, pode até ser que sofram no mesmo ambiente, mas depois para a caminhada é separada, não tem como, né? Em ambientes separados, até um ficar melhor, o outro ficar melhor, e os dois podem até se ver em momentos de aprendizado, mas vai demorar muito. Então até a pessoa sofrer, né, o que tiver que sofrer, entender o que aconteceu na erraticidade, na hora de ser resgatado, ainda vai ter que passar por um tratamento muito longo, né, dependendo aí da situação, porque o perispírito fica totalmente detonado, né, o perispírito fica manchado, fica muito avariado, e ela não é uma avaria física, ela é psicossomática. Então, porque assim, o perispírito ele é maleável, ok? Para quem tem uma certa evolução, consegue modificar o seu perispírito pelo simples pensar, pela simples vontade. Hoje eu quero vestir azul, estarei azul. Hoje eu quero ser mais alto, estarei alto. Hoje eu quero ter o rosto do Tom Cruise. Você é o Tom Cruise aquele dia ali, né? As pessoas não costumam fazer isso, né, pessoal? Obviamente, mas podem, né? Uns que encarnaram, vamos lá, loiro de olho claro, de repente, numa encarnação para ele que ele foi negro, escravo, para ele aprendeu mais, então ele quer ficar como negro escravo, com aquela aparência de negro escravo. Então isso daí para ele vai ser interessante. Então ele pensa dessa maneira. Isso daí, pessoal, não é psicossomático. Isso aí é uma faculdade, é um dom para aqueles que chegaram nesse momento, né, de evolução e podem controlar isso. Agora, já com relação ao suicídio, o espírito ele tem a sua parte psicossomática atingida. E isso não se modifica a não ser por encarnações. Você não corrige isso sem ter que reencarnar. Então tem que reencarnar muito às vezes para poder corrigir. Então você reencarna uma, né, com um monte de defeito físico, deu um tiro na cabeça, vai vir com idiotia, né? O próprio Chico Xavier tinha falado no Pinga Fogo. Então você vai experimentar idiotia, vai vir com um problema mental grave. No ouvido, o tiro vai vir surdo, com defeito nos tímpanos, né? Não vai escutar. Então, fora talvez aí as dores de cabeça, dependendo de como foi o estrago, se deu um tiro no rosto que estragou toda a face, vai vir com defeito na face muito grave, afogamento, pulmão, enforcamento, a traqueia, né? Vai vir mudo, né? O envenenamento vai vir com problemas graves de alimentação, digestivo e por aí vai, pessoal. Envenenamento direto no sangue pode vir com problemas graves de circulação sanguínea, né? Não só da circulação do sangue, mas também com problemas de imunidade. E aí por aí vai, pessoal, por aí vai. E para você recuperar isso, são várias encarnações. E aí quando você tiver com o seu psicossoma já resolvido, com o seu perispírito consertado, vamos dizer assim, ainda resta aquelas impressões que ficam guardadas no espírito, né, com relação ao suicídio. Então a pessoa fica enfrentando suas tendências suicidas, encarnação, né, pós-encarnação e por aí vai. Até ceifar de vez do espírito essa sensação
E assim, pessoal, o problema é esse. É que encarnação pós encarnação, a pessoa fica viciada no suicídio. E aí acaba sendo o espírito de vários suicídios. E isso vai atrasando muito. E numa época como a nossa, de corrida contra o tempo, principalmente por conta da transição planetária, vez que nós somos os trabalhadores da última hora, estamos na última hora da nossa vez aqui na Terra, né? Então, como nós somos os trabalhadores da última hora, isso vai ser um problema, né? Vai ser um problema para esses que suicidam, vão ficar muito atrasados e corre o risco de não poder aí desfrutar da continuidade no planeta Terra nas próximas encarnações. Então isso é assustador, pessoal, é muito assustador. Eu sugiro que vocês leiam O Céu e o Inferno, o livro que a gente está vendo aqui, citado aqui, né, pelos espíritos, segunda parte, né? Então, segunda parte é que fala aqui sobre essa questão aqui da desmaterialização da alma. O Céu e o Inferno, na última parte do livro, no último capítulo, vai falar sobre suicídio. Sugiro a leitura, pessoal, que é muito importante para vocês terem ideia do que vai acontecer com essa... qual vai ser a consequência, uma das consequências do suicídio, que para mim aí é complicado, eu não julgo, né? Porque a cabeça de cada um é complicado de entender mesmo, mas diria que é uma saída, né, pela porta de trás da vida, é um verdadeiro, vamos dizer assim, um tapa, né, no rosto do nosso Senhor, né? Porque Ele deu pra gente com misericórdia a vida na Terra para melhorarmos, e a gente simplesmente gospe no prato que come. Mas também não condena aquele que faz, porque não cabe a nós condenarmos, né? Cabe a nós aí as orações para que a pessoa possa se recuperar o quanto antes. E esse ano, infelizmente, né, do ano passado para cá, aliás, 3 pessoas conhecidas acabaram se suicidando. E a gente sempre tem que lembrar delas com bastante carinho, para que Nosso Senhor possa amenizar aí a dor, né, e o sofrimento dessas pessoas. Eu espero que você, que tem aí em mente algum suicida, vá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é esse livro que nós estamos lendo. No final tenha lá suas preces e faça aí a prece para o suicida, para que possa ser amenizada a sua dor, sofrimento, e que possa voltar a caminhar de novo na senda do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós desejamos, né? Vamos continuar então aqui, como eu estava falando. Então, os espíritos não vão ficar livres, né, com a morte dos seus vícios, dos seus problemas. Vai continuar sendo alma imortal, porém ainda com os defeitos. A não ser que aguarde, né, tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Obviamente, né, buscando aí uma elevação, tem que ter uma vida livre de pecados, vamos dizer assim, né, para que possa gozar da felicidade que para esses, né, tem lá separado esse momento aí. Vamos continuar então, pessoal. Equivale isso a dizer que o materialismo, com o proclamar para depois da morte o nada, anula toda a responsabilidade moral ulterior. É o que a gente está falando. Sendo, conseguintemente, um incentivo para o mal. Então, o pensamento de que material, né, materialismo, ele faz com que a pessoa deixe de ter responsabilidade moral, porque ela não vai ter que responder, né, no futuro. Então ela faz o que ela quer. É a inconsequência do espírito, né, do espírito que se suicida, do homicida, é o espírito que faz mal para uma pessoa, uma coisa ou outra. Então, se ele não vai responder, né, ele acha que com o mal ele só tem a ganhar, né, só tem a ganhar. E ele continua que o mal tem tudo a ganhar do nada. Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida.
Por meio de exemplos que todos os dias nos apresenta, o Espiritismo mostra quão penoso é para o mal o passar desta outra vida, a entrada na vida futura. Então aquele que faz o mal, né, que tem aí uma maldade no coração, é um perverso, maldosinho, né, que faz aquelas coisas que a gente vê por aí na televisão às vezes, né? Esse daí, o fim é triste. O começo da outra vida é triste. Então, a gente tem que tentar se livrar dos vícios, pessoal. É difícil, a gente sabe. A gente tem uns viciozinhos aí que incomodam. A gente sabe que tá errado, mas a gente acaba sucumbindo. A gente tem que despertar para nosso mestre, despertar na consciência e tentar evitar esses vícios para que a gente não sofra na transição desta para outra vida. 10. O corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto dos acidentes que sofreu. Olha o perispírito aí, pessoal, né? Então tudo que a gente pratica ou sofre, né, sei lá, materialmente falando, deixa vestígios, né, na nossa alma. Dá-se o mesmo com a alma. Então, ó, o corpo, né, fica marcado. Então, uma cicatriz, né? A alma acontece a mesma coisa. Quando despida do corpo, ela guarda evidentes os traços do seu caráter. Ou seja, a nossa alma é nosso espelho, né? Então, ela guarda os traços de seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Então, pessoal, a gente tem que tentar chegar do outro lado lá menos maltrapilho possível, né? Porque na medida que a gente vai errando, a gente vai deixando o nosso perispírito em frangalhos. Então, a ideia é não errar muito. Errar a gente vai acabar errando, né? Não somos perfeitos, todo mundo erra. Mas é tentar errar o mínimo possível para não chegar do outro lado lá precisando ser carregado, né? Chegar de cabeça erguida, andando, né, bonitinho, né? Não sendo carregado como se tivesse passado por uma guerra, né? Então muita gente, pessoal, a maioria passa por isso, né? Passa pro outro lado e para chegar numa colônia, numa socorro, chega carregado, como se estivesse saindo mesmo de uma guerra. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para outro mundo com a alma carregada de crimes. Crimes, pessoal, isso é complicado. Vês, Cállicles, que nem tu, nem Pólux, nem Gorgias podereis provar que... Desculpa, nem Gorgias podereis provar que devamos levar outra vida que nos seja útil quando estejamos do outro lado. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a que mais vale receber do que cometer uma injustiça e que, acima de tudo, devemos cuidar não de parecer, mas de ser homem de bem. Coloque-os de Sócrates com seus discípulos na prisão. Então, olha só, essa frase aqui, né, olha só. Essa frase não, eu vou dizer aqui, esse texto inteiro aqui, né, pessoal? Então, ele fala que o corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Então, na alma acontece a mesma coisa. Então, ele fala assim, de tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça. Então, mais vale você receber uma injustiça do que você cometer ela. Desculpa, cometê-la. Assim, acima de tudo, devemos cuidar não de parecer, mas de ser homem de bem. Beleza, pessoal? Então acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Pra gente continuar no próximo vídeo, já no vídeo 11, desculpa, no item 11, a continuação aqui dos ensinamentos, né, espirituais, podemos assim dizer, do nosso querido Sócrates e de Platão, que foram aí os pioneiros espiritualistas, né, da época antes do nosso mestre Jesus, que praticamente abriu passagem para os seus ensinamentos. Mais um deles, né, que abriu passagem. Tantos outros também abriram. Beleza, pessoal? A gente vai então ficando por aqui.
próxima oportunidade estaremos juntos novamente. Que Deus te abençoe. Obrigado por nos assistir novamente. E a gente se vê por aí. Grande abraço. Fiquem